Ezequiel capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Hetlon, até a entrada de Ramate, até Hazar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Ramate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan desde ao lado leste até ao lado oeste. Azer terá uma porção, limitando-se com Azer desde o lado leste até o lado oeste. Naftali terá uma porção, limitando-se com Naftali desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção, limitando-se com Manassés desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção, limitando-se com Efraim desde o lado leste até o lado oeste. Ruben terá uma porção, limitando-se com Ruben desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção, limitando-se com Judá desde o lado leste até o lado oeste. Ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 quilômetros de largura e o mesmo comprimento que os das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 quilômetros, ao oeste 5 quilômetros de largura, a leste 5 quilômetros de largura, ao sul 12,5 quilômetros de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumprirem o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 quilômetros e a largura será de 5 quilômetros. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte desta área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar de 2,5 quilômetros de largura por 12,5 quilômetros de comprimento será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões: o lado norte de 2.250 metros, o lado sul de 2.250 metros, o lado leste de 2.250 metros e o lado oeste de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros, ao oeste de 125 metros e a leste de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o leste e de 5 quilômetros para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelas pessoas que trabalham na cidade, providos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 quilômetros de lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 quilômetros em direção do leste e também dos 12,5 quilômetros em direção do oeste.
Paralelamente com as porções será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. E limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribacades, ao longo do ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Azer e o de Naphtali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.